Olá, seja muito bem-vindo ao Cindy Guardas SP. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes de começarmos, tradicionalmente, Vilar vai dar o recado. Exatamente, Marshall. Recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Por que é importante? Porque você recebe tudo aí na palma da sua mão, acionando o sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos trazer uma informação para os nossos policiais, uma informação do nosso departamento jurídico. Estamos aqui com o Dr. Wellington, que faz parte do corpo jurídico aqui do Sindicato Guardas, que é mais uma ação que o departamento jurídico está propondo para beneficiar os nossos policiais. Não é verdade, doutor? Seja bem-vindo. Verdade, Vilar. Bom dia, policiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Estamos ingressando, promovendo mais uma ação em favor de toda a categoria. Seria uma ação referente a um reajuste que não foi pago na época do governo Maluf, Vilar. Entre 1997, o governo Maluf não pagou um reajuste de 2,85%, entre março a julho de 97. Desta forma, o policial da Guarda Civil Metropolitana tem que entrar em contato com o sindicato por meio dos nossos canais oficiais, endereço de e-mail, telefone de contato, para entrar em contato e solicitar a documentação necessária para o ingresso da ação. Basicamente, seria um contrato, uma procuração e o envio de um documento com foto. Essa ação já está em fase de execução, Vilar. Então não vai ser discutido direito se o guarda tem direito ou não em receber o reajuste. Ele tem direito. Mais ou menos como foi lá do Vale Refeição, né? Já aquilo já está discutido, o guarda tem o direito, é só execução, né? Exatamente. A gente ingressa com execução em face da Prefeitura de São Paulo e basicamente fala: Prefeitura, cumpra com a sua obrigação. Correto. E a Prefeitura tem que cumprir. Esses pagamentos ocorrem de forma retroativa. Entre março a julho de 97, é gerada uma requisição de pequeno valor, que é o famoso RPV, Sim. ou se o valor ultrapassar R$30 mil, é gerado um precatório e entra na fila cronológica de pagamento. Quem tem direito são aqueles servidores que ingressaram na Prefeitura até julho de 97. Ou seja, policial, se você entrou após julho de 97, infelizmente, você não faz jus a essa ação, né? Não tem o direito dessa ação, então, né, infelizmente aqui não tem como entrar. Se você procurar algum departamento jurídico de algum lugar aí e alguém tiver a oferecer isso para você, fique ciente de que o seu Sindiguarda está informando para você que quem ingressou após 97, infelizmente não pode. Doutor, essa é uma das ações, né, do nosso departamento jurídico aqui, mas nós temos outras ações que estão em andamento, né? Por exemplo, a ação dos 81, né, que recentemente desceu aqui do STJ, né, para execução propriamente dita. Fala um pouquinho para a gente, um resuminho de como é que está a ação dos 81 para os nossos policiais. Exatamente, Vilar. Atualmente, o departamento jurídico do Sindiguardas está fazendo todo o levantamento da documentação pertinente para ingressar com a execução, com a obrigação de fazer para que a Prefeitura realize já o reajuste na própria folha de pagamento do guarda. Em seguida, após a Prefeitura cumprir com essa obrigação, será gerado os famosos precatórios. Sim. No qual pagarão os valores de forma retroativa. Que é uma ação, inclusive, de 1999, se não me falha a memória. Isso, né? A ação é ingressada em 99, porém o direito é referente a janeiro e fevereiro de 95. Retroagem, de 99 Isso. até 95, né? E, efetivamente, a data de pagamento, né? O que ficou para trás até o policial receber, esse valor de agora até o policial receber até 1995 é o que gera o precatório, né? Exatamente, é gerado o precatório. Correto. Temos outra ação também, que é a ação do quadrimestral. Essa está um pouco mais complicadinha, por causa de decisões da própria justiça, não é verdade, doutor? Exatamente. A ação dos quadrimestrais, a gente atualmente tem 18 grupos, porque tem determinação expressa do juiz da 11ª Vara, requerendo que a ação fosse em grupos, grupo de 30 a 50 servidores. Atualmente o sindicato está com 18 grupos, desses 18 grupos, estamos com 4, que já está em fase de cumprimento de sentença, no qual já tem valores estipulados, no qual já tem valor homologado para ser gerado um precatório. Sim. Os demais grupos que ingressamos recentemente pelo sindicato estão suspensos, aguardando uma decisão por parte do STJ. Assim que tiver uma decisão do STJ a respeito da prescrição, uma decisão favorável, no qual a gente entende, bem como o Tribunal de Justiça já proferiu uma decisão informando que a prescrição só ocorrerá em fevereiro de 2027, se o STJ seguir essa mesma linha, esses processos
seguirão também para a fase de execução, para recebimento tanto dos valores de forma retroativa, via precatório, bem como um eventual reajuste no salário também do guarda. Mais ou menos como 81, né? São coisas Exatamente, distintas, né? A distinto. origem do problema é distinta, dessa demora, vamos chamar assim, mas basicamente o caminho que está sendo seguido é o mesmo, né? Se o STJ lá decidir favorável a nós, aí ela volta para execução para efetivamente aí gerar o direito do policial, não é verdade? Exatamente. Lembrando que a gente já tem decisão favorável tanto da primeira quanto da segunda turma do STJ, reconhecendo a prescrição somente em fevereiro de 27. E a prefeitura, obviamente, vai recorrer, né? Ela vai recorrer. Exato, Todo né? recurso que for cabível, ela vai interpor. Exatamente. Nós temos as questões da DEAC, né? Que aí é administrativo, é o pedido administrativo. Temos a gratificação de serviço noturno, né? Que tem duas situações de serviço noturno, né? Uma das situações é o policial que trabalhou no período, né, desde o início lá do subsídio, ou algum período do subsídio, e obviamente ele está recebendo a menor, ele trabalhou à noite, né, está escalado efetivamente à noite, então a gratificação que ele recebeu, nós entendemos que é a menor, e agora parece que chegou num meio termo com a justiça, né? Exatamente. Tanto o comando da guarda e a procuradoria do município já reconheceu que há um lançamento de forma errônea e o próprio guarda pode fazer esse requerimento de forma administrativa. Isso para DEAC, né? Isso, referente à DEAC. Essa DEAC. Exatamente. Com relação ao ordinário, o policial que trabalhou no ordinário noturno, escalado, efetivamente à noite, nós tínhamos a visão de que deveria ser pago a gratificação de serviço noturno pelo referencial lá 180, a prefeitura paga em 240, que obviamente é um valor inferior que o policial recebe, e a justiça colocou ali um meio termo ali, Exato, tem um entendimento pacificado em 200, Vilar. 200%. Diante disso, o Sindiguardas está promovendo uma ação coletiva para todos os guardas civis metropolitanos que trabalharam nessas circunstâncias. Posteriormente, em fase de execução, iremos comunicar todos os servidores para comparecer no sindicato e entregar a documentação pertinente, Vilar, para que ocorra o pagamento de forma retroativa, bem como a prefeitura já reajuste de antemão no seu salário esse valor que está sendo pago de forma incorreta. E uma informação, alguns policiais ingressaram com a ação, né, nós pedimos 180 e nós perdemos essa ação. Esses policiais, eles podem ser agraciados pela ação coletiva? Eles podem ser agraciados pela ação coletiva. Por quê? Não é gerado litispendência porque a causa do pedido é distinta. Pedimos o pedido 180, é diferente. Exato. E agora o pedido é de 200, né? Exatamente, Vilar. Quando a gente promoveu essa ação de forma individual, o nosso requerimento e o nosso entendimento era de 180. Sim. Porém, na ação coletiva, o pedido é diferente. Não é 180, é 200. É outra Logo, coisa. não é gerado litispendência. Sim. Porém, se a gente promovesse uma ação coletiva requerendo 180, no qual não é um reconhecimento pacífico por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, correria esse guarda a possibilidade dele cair numa litispendência, visto que já tem coisa julgada sobre o fato. Exatamente. Que é uma recomendação que a gente faz aqui aos policiais. Você que tem a ação dos 81 ganha lá fora, não pode entrar aqui. Ou que você perdeu a ação dos 81 lá fora, não pode entrar aqui. Tem que tomar um certo cuidado para você não ser responsabilizado. Tem um outro fator também da questão da gratificação de serviço noturno, que são aqueles policiais que normalmente são escalados no plantão diurno e, eventualmente, eles tinham alguma jornada que adentrava, né, o período ali que faz jus à gratificação de serviço noturno. Esse daí é uma ação que é individual, né? Exatamente, Vilar. O servidor que está nessas circunstâncias precisa requerer as escalas, no qual vai comprovar de forma individual que ele trabalhou naquele determinado horário. O entendimento da prefeitura é um entendimento errôneo, que diz que tem que ter habitualidade. Sim, não existe isso. Não até tá mesmo na previsto em própria... lugar nenhum, né? Exatamente. Até a própria Constituição Federal é contrária a esse tipo de entendimento. O guarda solicita essa documentação, entrega para o sindicato documento com foto, comprovante de residência, entrega uma procuração e essas escalas e a gente ingressa de forma individual, para que ele faça jus aos valores devidos. Doutor, existe uma outra ação também para aqueles policiais que estão no abono de permanência. Então, ou seja, o policial atingiu ali todos os requisitos que ele tem para
exercer o direito da aposentadoria voluntária, mas ele não quer sair, ele requer lá então o abono de permanência, e a prefeitura tem feito um cálculo errado também, não é verdade, doutor? Exatamente. A Prefeitura de São Paulo, Vilar, ela está tendo um entendimento errôneo sobre o pagamento da verba do abono de permanência. Quando ela realiza o pagamento, ela não está considerando 1/3 de férias do servidor. O fato dele retirar férias tem um direito constitucional de acrescer 1/3 desse valor no pagamento. Sim. Porém, esse valor não está sendo repassado também na constância no pagamento da verba de abono de permanência. Ela não está entrando com base de cálculo ali para Isso, 1/3, né? Vamos supor que o servidor recebeu um abono de permanência de R$1.000. Esse 1/3 tem que ser sobre R$1.000. Logo, esse servidor tem uma diferença no valor de R$333,33, arredondando. Dessa forma, a Prefeitura de São Paulo tem que pagar esse valor. A gente está ingressando com essa ação, já temos um lote já distribuído com 25 servidores, temos mais 2 lotes sendo preparados com outros servidores para poder distribuir. Lembrando que quem tem direito a receber esses valores são servidores que atualmente estão aposentados, que já receberam o abono de permanência nos últimos 5 anos, Sim. porque o efeito retroativo é quinquenal, somente os últimos 5 anos, não dá para se estender no 6º ou 7º ano, apenas o 5º ano. Um exemplo, né, para o pessoal Exemplo. entender. Uhum. Se você hoje tem 6 anos de abono de permanência, você só vai conseguir sobre 5 férias. A 6ª férias não entra, né? Exatamente. Seria a primeira lá, quando você solicitou o abono de permanência, né? Então, ou seja, nos últimos 5 anos. Mas você fica tranquilo que o pessoal vai te orientar aqui, né? É só a título de informação. A título de informação, a gente pode até colocar uma data, jogar como exemplo uma data. Sim. Se a ação for distribuída dia 1º de setembro de 2025, a data corte seria 1º de setembro de 2020. Sim, 1º de setembro de 2020 você tinha que estar recebendo o abono de permanência e ter recebido férias, né? Exatamente. Se as férias forem anteriores a essa data também, infelizmente, não abrange, né? Uhum. São 2 requisitos. É uma ação bem tranquila, Vilar. Já tem entendimento pacificado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma ação que a gente ingressa em fase de conhecimento, depois vai para uma fase de execução para ocorrer o pagamento. Os valores, provavelmente vai ser gerada uma requisição de pequeno valor. O RPV. O RPV, exatamente. Muito mais fácil de receber do que o precatório. Exatamente, não entra em ordem cronológica de pagamento. Assim que o processo é executado, já tem valor homologado pelo juiz, é gerado o RPV, a prefeitura paga de 2 a 6 meses o Legal. valor. É um processo bem mais rápido, não tem custas processuais, porque o processo é distribuído pelo Juizado Especial Cível. Dessa forma, tem uma garantia, uma segurança maior para o guarda. Sim. E a título de informação, o sistema é o mesmo, o contratinho que tem aqui para execução. Exatamente. Igual das demais ações, né? Exatamente. Somente nessa ação que o guarda vai precisar trazer os olerites da época. Sim. Tá? Bem como encaminhar o comprovante de residência, mas os documentos são praticamente os mesmos que os das demais ações coletivas. Legal. Tem que encaminhar um documento com foto, procuração, contrato, comprovante de residência, os olerites referente à época, para poder ingressar com a ação. São esses os documentos. Para maiores informações, entre em contato com o sindicato também. Exatamente. Doutor, obrigado por nos dar essas informações. É preciso trazer isso para você, policial, porque essa é a sua segurança de que o Departamento Jurídico do Sindiguardas trabalha com seriedade. Aqui a gente não vende fumaça. Se você vier com uma coisa esdrúxula aqui, isso não vai ser aceito aqui, né? A gente orienta o policial que ele não tem direito, ou que ele pode incorrer numa litispendência, ou até dependendo da situação, uma litigância de má-fé, que pode gerar, além do problema pecuniário, um problema disciplinar, né? Então, tem que ficar claro para o policial a seriedade que é o departamento jurídico. Trazer informação que efetivamente vai te atender. Aí fora você pode procurar quem você quiser, né? Mas seriedade, com certeza, você vai ter aqui no departamento jurídico do Sindiguardas. Marcio, nós tivemos uma informação, passamos aqui uma pincelada aqui com o doutor Wellington aqui, mas uma boa informação para os nossos policiais que realizaram a DEAC, né, que se voluntariaram para a DEAC no período noturno, né? Tem um período aí que tem uma boa notícia para esses policiais, né? Na transição, Vilar, foi lá em 2023, quando veio aquela lei 18038,
que transformou a DEAC em UFESP Sim. e criou a DEAC de região estratégica e criou também a DEAC noturna, Noturno. assim como fez com a Operação Delegada. Sim. Exatamente nos mesmos moldes, deixou as duas diárias exatamente iguais, né? Então, o que acontece? Naquela lei, ela tinha uma previsão de regulamentação. Para quê? Para a DEAC estratégica. A lei fala o seguinte, que a SMSU deve indicar o que é estratégico para ela, Sim. para que as pessoas possam receber o valor da DEAC estratégica. Só que não tinha necessidade de regulamentar a DEAC noturna, porque a DEAC noturna é muito simples, das 22 às 6. E a lei tá clara, né? É. Essa lei entra em vigor na data de sua Na data de publicação. sua publicação. A partir dali tá valendo. E não precisa de um decreto para dizer o que é 22 às 6, né? Ah, Basta um relógio. Alguns precisam. É. Mas enfim, né? O mundo ainda não tá tão louco assim, né? Então, o que acontece? Passaram-se os meses de dezembro, a lei foi sancionada acho que dia 8 ou dia 11 de dezembro de 2023. Dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi lá em março, a SMSU soltou lá, não sei se foi portaria ou decreto, e o comando da guarda soltou a ordem de serviço dizendo, estratégico pra gente é isso. A partir dali foi criado o mnemônico que criou a DEAC estratégica. E eles criaram junto o mnemônico da DEAC noturna. Qual que era o correto da SMSU fazer? Retroagir a noturna e pagar a estratégica a partir daquele momento, porque a estratégica realmente carecia de regulamentação. O que eles fizeram? Começaram a pagar a partir de março e deixou para trás lá o período lá de dezembro, janeiro e fevereiro. Sim. Um colega, o nome dele é Fábio, ele é da inspetoria do Itaim Paulista, falou assim, cara, eu trabalhei, eu entendo que tenho o direito de receber. Procurou nosso departamento jurídico, os advogados analisaram, não sabiam do problema, né? Para os advogados, sancionou a lei, tá pagando, né? Exatamente. Aí analisaram e falaram assim, realmente, Fábio, você tem o direito de receber. E ingressamos com a ação. Quando nós ingressamos com a ação, antes mesmo de sair sentença, quando sai a fase de contestação, o procurador do município ele não conhece a rotina da guarda. O que ele faz? Ele consulta a guarda e pergunta, olha, o que aconteceu aqui? Quando ele consultou, aí o pessoal falou assim, não foi pago. Ele falou assim, tudo bem, mas qual a justificativa para não pagar? Porque é direito. Aí regulamentação, falou, não, regulamentação era para estratégica. Veja bem, né? Quero saber por que não pagou o noturno. Aí, vai daqui, vai dali, ninguém sabia da resposta. O que eles fizeram? O próprio procurador falou assim, faz o seguinte, paga o servidor e me manda o comprovante de que pagou, que na própria ação eu já falo pro juiz, ó, reconhecemos o erro e pagamos. Acabou a ação ali. Isso, tanto que eles fizeram isso. Na contestação deles, eles explicam o que aconteceu, demonstra que pagou, olha, tá pago aqui, tá tudo certinho e tal, solicita a extinção do processo. Nosso advogado, pela boa-fé processual, vai concordar com a extinção do processo, fala assim, ó, ok, extingue-se o processo e deixa pra lá. Só que esse mesmo procurador, o que ele fez? Ele fez um parecer, dizendo o seguinte, olha, nesse caso, é devida o serviço, a diferença de 20% para todo mundo que fez DEAC nos meses de dezembro, a partir do dia 11, janeiro o mês inteiro, fevereiro o mês inteiro, das 22 às 6. Se é o seu caso, você fez DEAC das 22 às 6 no mês de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, você tem direito a essa diferença dos 20%. Não é receber a DEAC você já recebeu. Exatamente. É receber só a diferença de 20%. A DRH tem um macetezinho, o que eles fazem? Eles pagam a DEAC cheia, com adicional, e retira a outra. Exato. Né? Aí você vê lá desconto, você fala, não tô recebendo nada, mas na verdade tem uma diferencinha assim. Sim. Tá? Agora, Vilar, qual que era o correto de fazer? O que a SMSU deveria fazer? Ela deveria, já que detectou o erro, ela mesma levantar no sistema quantas pessoas trabalharam nesse período, quantas pessoas trabalharam no período das 22 às 6, e a própria DRH de ofício fazer isso. Não precisava esperar as pessoas pedirem, né? O mundo ideal, né? Aí o procurador escreve lá, olha, casos similares, aplica-se esse parecer e paga. Sim. Só que assim, a gente entende, cara, que boa-fé cabe em todo lugar. Cabe Concordo. boa-fé do sindicato, cabe boa-fé do empregador, cabe boa-fé do trabalhador. O trabalhador já deu a boa-fé dele lá, que ele deu o sangue dele lá trabalhando, né? Exatamente. Então a DRH devia fazer o seguinte, ó, vamos levantar, vamos fazer um mutirão, levantar quem que trabalhou, vamos pegar, vamos pagar esse pessoal. Acontece com a gente toda vez que tem uma mudança de lei, alguma coisa assim, Sim. eles não pagam o retroativo, era só fazer a mesma coisa. Mas Não fizeram, tá? Então, o que nós fizemos? Com base nesses dois pareceres, ô Vilar, ou melhor, nesse parecer e no outro documento que ele fala para, em casos análogos, aplicar o parecer, nós elaboramos um modelo de requerimento. Gente, veja, você está pedindo aí para o pessoal da administração do sindicato, o sindicato está mandando um modelo. Você pode usar o nosso modelo, você simplesmente imprimir ele e preencher, ou você pode pegar aquele relatório
básico padrão da unidade e escrever nele, dá no mesmo, não tem problema. Porque o que você está fazendo é um relatório, um requerimento. Sim. Né? Esse requerimento ele vai ser direcionado ao seu chefe imediato, que pode ser o comandante da unidade, se a unidade for inspetoria, pode ser diretor, se for alguma diretoria. Sim. Então, você vai fazer direcionado a ele. Você vai escrever seu nome, seu RF, aí tem um espaço escrito GCM, espaço. GCM, categoria. Terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, classe distinta e por aí vai. Aí você vai escrever assim, declaro para os devidos fins que realizei DEAC no período noturno nas seguintes datas dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024. Aí você coloca lá, dezembro de 2023, dias tal, tal. Janeiro, dia tal. Fevereiro, dia tal. E embaixo você vai colocar lá assim, diante do parecer exarado, aí tem um número aqui do parecer, nos autos do processo SEI número, aí tem o número do processo SEI também, que segue anexo a esse relatório, esses dois documentos nós estamos fornecendo para todo mundo que pede, né? Solicito o encaminhamento deste relatório para a DRH e CMSU com o fito de alcançar o pagamento da diferença. Sim. Eu quero receber a diferença. Basicamente isso. Coloca a data e assina. E aí, Vilar, a gente já começou a ter problema. Porque a gente distribui isso aqui é para o trabalhador pedir aquilo que é direito dele. O procurador do município já falou pro juiz lá, olha, é direito do trabalhador, nós pagamos. Aí o colega vai lá, apresenta isso aqui na unidade, sabe o que tem unidade falando? Aí eu não recebi ordem para mandar isso para frente. Aham. Você acredita nisso, cara? E é assim, entenda você, comando de unidade. Não cabe a você decidir, você tem que só encaminhar. Pois é. Você é o recepcionador. Não tem problema nenhum. Se o comando da guarda autorizar, faz aquela filona lá na consolação lá, dando a volta na esquina, a Rede Globo vai lá querer saber o que é aquele monte de guarda. Então, o comando da unidade recebe o documento, encaminha. Que é mais fácil para todo mundo. Isso. Se alguém tiver que falar não, é a DRH. Exatamente. E aí, deixa a DRH falar esse não por escrito. Exatamente. Pelo amor de Deus, não fica telefonando na DRH e perguntando se pode encaminhar o documento. Porque se você ligar para a DRH e perguntar se pode, quem atender lá, seja quem for, vai falar, não encaminha não. Eles não querem. Exatamente. Se eles quisessem pagar, eles já tinham pago. De ofício. Né? Eles não querem pagar. Exatamente. Então, você não tem que perguntar. Você tem que encaminhar. E se a DRH fala assim, eu não vou pagar, eu quero essa resposta por escrito. Por quê? Porque eu vou ajuizar uma ação para cada guarda. Quando cai lá 1.500 ações, o procurador que deu o parecer vai ficar perguntar, muito satisfeito. Mas eu não falei para pagar esse diabo? Porque ele vai perder todas. Justamente. E ele fala, não falei para pagar isso, por que não pagou ainda? Exatamente. Então, gente, comandante de unidade, olha, receba o documento, faça o expediente, escaneie, faça o que você quiser e manda para a DRH, o setor de pagamentos da DRH, e deixa eles darem a resposta. Sim. DRH, se tiver juízo, proceda e pague. Se tiver juízo. Se não tiver juízo, achar que está na razão de novo, porque assim, esse problema todo se deu porque na época as pessoas pediam e a DRH, o Supremo Tribunal Municipal do RH, falou que não. A DRH não teve a moral de perguntar para o procurador da SMSU se era direito ou não. Exatamente. A própria DRH deu um despacho lá. Não tem direito. Fizeram uma análise. Isso. Aí, o que aconteceu? A DRH gerou esse problema. Exatamente. E aí, porque se a DRH tivesse consultado um procurador naquele momento, o procurador falou assim, a lei é vigente, gerou o direito, pague. E se tivesse consultado a AJ, Isso. que é um procurador, teria algum parecer lá que eles usariam. Eu não tenho dúvida nenhuma. Justamente. Supondo que o procurador falasse assim, eu entendo que não deva pagar, pelo menos a DRH teria uma chancela dizendo assim, Exato. Eu não vou pagar baseado no que o procurador falou. Ou seja, foi uma tomada de decisão de alguém que não tem o poder de tomar essa decisão. Exatamente. Né? Aí, é bem simples. Policial, você fez as DEACs dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, noturna. Tem um detalhe. Teve gente que naquela época, o Vilar, trabalhou das 23 às 7. É a mesma coisa. Exatamente. A diferença é que se você trabalha das 22 às 6, você tem 8 horas. Se você trabalha das 23 às 7, você tem 7 horas do período. Pode dar uma diferença merreca. Faz o cálculo proporcional por hora lá e... exatamente. A própria lei prevê o pagamento por hora, mas tem que receber. Exatamente. Tem que receber. Então, faz o pedido, encaminha lá, você trabalha das 23 às 7, da meia-noite às 8, das 22 às 6, faz o pedido. E a DRH que faça o cálculo lá e faça o pagamento. Exatamente. Chefe de unidade, recebeu o documento, vai vir lá um relatório
que é um requerimento, vão vir 2 expedientes, que é um parecer do procurador, mais um outro, determinação que fala que é para se cumprir o parecer em casos análogos, e vai vir também, se o colega tiver, no sistema da DA, que eu acho, é que se eu nunca fiz, eu não sei como que funciona, mas me parece que você consegue dar print lá das DACs que você fez no sistema. Então você abre lá o sisteminha lá, abre o mês de dezembro lá, achou? Pumba, tira print. Já Achou põe lá. janeiro, fevereiro? Pumba, tira print. Junta tudo isso, por quê? Porque você facilita a vida de quem vai pagar. Né? Exatamente. A quem vai pagar não vai precisar ficar consultando o sistema, ele vai pegar a sua informação ali e vai fazer o pagamento. A gente espera, Vilar, a gente está aqui fechando o mês de setembro, né? A gente Exatamente. espera que, se tudo der certo, na folha de outubro você consiga receber essa diferença. Se tardar muito, novembro você consiga receber essa diferença. Mas esse dinheiro é seu, você tem direito. E, por fim, se voltar uma negativa que seja do chefe da unidade, seja do DRH, o departamento jurídico está aqui, meu amigo, para você processar a prefeitura. Exatamente. Porque o dinheiro é seu. O procurador do município falou que você tem direito de receber. Eu duvido que alguém vá querer negar. Né? Então, Mas- ainda mais com parecer desse do próprio procurador, né? Sim. E aí, só para deixar bem claro, gente, é só para DEAC e é só para os meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, tá? Esse procedimento é para isso. Isso, é só para DEAC noturna nesse período, tá? Porque tem uma outra, Vilar, que é aquele pessoal que a gente falou no programa passado, que faz o serviço noturno esporádico. né? Aí é outra Isso. coisa. Nesse caso, olha só que interessante. Nesse caso do esporádico, a DRH consultou a Jota. E a Jota falou, entendemos que tem que ter habitualidade. Então, na verdade, não foi uma decisão da DRH. Exatamente. Foi uma decisão de a Jota falar para não pagar. Exatamente. E aí, a gente ingressou a cação e ganhamos do mesmo jeito, né? Direito é direito, ganhamos do mesmo jeito. Mas acontece que não é o pescocinho de alguém da DRH que tá na reta, né? Então, é aquela pessoa com a competência, que o AJ é um procurador do município, que Isso. obviamente é um advogado, tem um AB e Isso. tal. Então, naquela função que ele tem ali de procurador, ele tem que gerar parecer. Aham. Obviamente que ele ganha para isso, estudou e tal, Isso. enfim. Se fez errado, se fez certo, aí ele tem que discutir lá com o chefe dele da Procuradoria do município. Aham. Mas o fato é que ele é autoridade para, e não o contrário, né? Isso, não é a pessoa que aperta o botão de pagar. Não. então. Esse aí não. Esse não tem essa autoridade, não. De qualquer forma, gente, ó, mais uma vitória, mais uma ação do sindicato em favor do trabalhador. O Dr. Wellington apresentou aqui uma ação também que vai beneficiar bastante. Pega você, Vilar, pega, né? Pega. Já estava na guarda naquela época. Já sou de 95. Vai até 98, né? 97. 97, então. É mais uma ação do departamento jurídico, uma equipe extremamente qualificada, vocês vê pelo naipe do Dr. Wellington que apresentou aqui, a convicção com que ele fala as coisas, né? A pessoa que realmente conhece a lei. E a equipe toda é formada por bons advogados. Conseguiram mais uma, e aí, Vilar, olha uma coisa que interessante. A gente preparou aquele modelo de requerimento e passou para o nosso administrativo distribuir. Pergunta se o administrativo pergunta se alguém é filiado. O guarda pede, eles nem perguntam, eles pegam e mandam o documento e falam, é direito seu, meu amigo. Vai lá. Entendeu? Porque isso aqui é sindicato. Isso aqui é sindicato, é entidade representativa dos trabalhadores. Exatamente. Filiado ou não, quando a gente toma uma ação, a gente, na verdade, beneficia toda a categoria. Exatamente. Né? Seja os que são filiados, seja os que não são filiados. Vide quando a gente consegue reajuste salarial, quando a gente consegue algum entendimento jurídico que pague a retroativo. Vamos tratar da PEC 18 aqui? Sim. É pra todo mundo, né? Exatamente. Eu vou até lembrar uma, Vilar. Quando a gente conseguiu lá em Brasília, por meio de manifestação, o descongelamento do quinquênio em sexta parte, lembra? Exatamente. A gente conseguiu lá em Brasília primeiro. Aí foi uma briga danada, essa lei complementar beneficiou a gente. Aí começou outra briga aqui da Procuradoria. Sim. Porque a Procuradoria até tinha o entendimento que tinha que descongelar e tinha que pagar o nosso quinquênio em sexta parte. Entendi. A gente estava no meio da discussão do subsídio e a prefeitura não tinha pago. E aí foi o quê? Pressão nossa aqui. Exatamente. Pressão nossa, ó, paga, bate. A prefeitura pagou e retroagiu acho que uns 6, 7 meses ainda. Para Entendeu? todos. Para todo mundo, independente de ser sindicalizado ou não. Óbvio que se você ingressar lá e a resposta for negativa e você não for sindicalizado, aí você não, infelizmente, não vai poder fazer uso do departamento jurídico. Aí você procura aí fora aí, né? Ou vem aqui, se filia, né? Exatamente. Tem uma regrinha aqui para quem não é filiado para entrar com ação, tem lá um. Mas aí se você vier aqui, o departamento jurídico vai te informar com toda tranquilidade, né? Agora, você que já é sindicalizado, já sabe que pode contar com o seu departamento jurídico do Sindiguardas, que é assim que a gente trabalha, né, Marcelo? É isso aí, Vilar. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar um pouco da Operação Paulista Segura.
É bastante recorrente nós recebermos reclamações e apontamentos das equipes que prestam apoio à Paulista Segura. Mais comum é das equipes das inspetorias que apoiam aqui, né? Leste, Sul, Norte e tal. E aí, nós oficiamos o comando deu uma resposta para a gente sobre a Paulista Segura, só que tinha coisas assim que ainda não batia. Então nós fomos até a Avenida Paulista verificar lá as condições de trabalho dos trabalhadores, né, Vilar? Exatamente, Marcio. Estivemos lá, né? Eu, você, Carlão e Rademacher, percorrendo ali as viaturas que estavam dispostas ao longo da Avenida Paulista, né? Para comentar, conversar com aqueles policiais, levar, né, a resposta do Comando Geral da Guarda, ou seja, foi feito o apontamento ali, foi feito algumas respostas. Nós enviamos um outro ofício que tem alguma coisa que ficou em entreaberto ainda, a gente Isso, tá, né, corrigir ali, corrigir não, esperar a resposta propriamente dita do comando daqueles itens que ficarem em aberto, mas levar aquilo que o comando já pontuou para os policiais que estão lá. sim. É preciso ressaltar para os policiais da guarda que a Operação Paulista, ela é uma vitrine. Uhum. Para o prefeito, óbvio. Para o secretário, também. Também, Mas para nossa categoria é maravilhoso. exatamente. Porque lá em Brasília está fazendo a diferença. Exato. Né? O Smart Sampa faz a parte dele, o policial na Avenida Paulista faz a parte dele, os policiais como um todo aqui na cidade de São Paulo, quando a gente traz aqui algumas informações do Polícia Municipal em Ação, fazem, né, o trabalho bem feito. Isso é dignificante e ajuda a FENAGuardas lá em Brasília para a gente obter lá os resultados que nós precisamos. Contudo, todavia, não obstante, não dá para tolerar algumas coisas. Sim. Né? Tem coisas que, assim, acaba acontecendo, Márcio, parece, pelo menos a mim, que é coisa de pessoa. Isso. Porque se o comando disse o que é para fazer, faça. Exato. Todos nós somos cumpridores de ordem. Né? Quando a gente está lá na lida, lá no policiamento, lá vem a ordem de serviço, ó, faça isso. Você vai fazer o quê? Aquilo que a ordem manda fazer. Isso. Você gostando ou não gostando, desde que esteja, obviamente, dentro da legalidade, você vai executar aquilo. Né? E assim, por que eu estou dizendo isso, Marcio? Porque às vezes, em alguns plantões, e eu vou nominar aqui, o inspetor Chagas, ele resolve o problema. Sim. Ele não resolve o problema pro policial. Ele, lógico, torna a vida do policial melhor. Ele resolve o problema pro prefeito, ele resolve o problema pro secretário, pro comandante, pro subcomandante, pro chefe de SOP e pro sindiguardas. E para a população. E pra população. Uhum. Todo mundo fica feliz. Né? Então, quando você tem alguém com o nível de profissionalismo dele, né, que atua e resolve o problema, beleza. Uhum. Todo mundo sai ganhando. O duro é quando você tem alguém que tem dificuldade de entender uma ordem. Então. Né? E assim, eu vou fazer um parênteses aqui, Márcio, que foi aquela situação que teve lá na Avenida Paulista, da manifestação lá contra a anistia e contra a PEC da blindagem. Né? Aí teve lá um camarada lá que faz discurso lá pra rede social lá, que foi fazer lá o trabalhinho dele, da rede social dele, pra ele ter o ganho dele lá. E esses caras, ele é legítimo, não é legal o que ele tá fazendo, não é ilegal do ponto da lei, mas eu acho que não é legal do ponto do cara colocar a cabeça dele a prêmio lá, mas aí é o azar dele, Muito né? arriscado. Muito arriscado. E aí o que aconteceu é que essa pessoa foi hostilizada, né, na manifestação. E aí ela sofreu lá um ataque lá. O que ficou muito claro pra nós, assim, que quem estava no comando não teve uma flexibilização, ou seja, tá tendo uma montoeira de gente em volta das viaturas. Pelo amor de Deus, tira a viatura dali. Porque a viatura não vai conseguir se deslocar no meio daquele monte de gente. Então põe a viatura nas extremidades. Você tem as ruas transversais lá, põe uma viatura em cada transversal daquela. E o meio termo lá você cobre. Isso daí, o comando tá lá longe. Ele não tá vendo. Sim. Tá de folga, domingo, tá curtindo com a família, é um ser humano também. Né, o comandante de SOP, o subcomandante, o comandante da operação, ele tem que ter o culhão lá de fazer a avaliação lá e mexer no pessoal. Isso é gestão. Então, o cara é gestor, né? Deveria fazer gestão. Uhum. Né? E a gente não vê isso acontecer com algumas pessoas. Né? A gente fica assim. É de deixar entristecido que o sindicato, nesse momento tão crítico para a nossa categoria, tem que ir lá resolver um negócio que, em tese, é basal, deveria ser resolvido pela própria gestão, né? Então, Vilar, é um nível de omissão tão grande que tem
chefe de operação lá, encarregado de operação, que o polícia fala assim, olha, eu preciso me alimentar. Ele fala assim, não recebi ordem para você se alimentar. Porra, precisa de uma ordem para falar para um camarada que trabalha 12 horas, ele vai se alimentar? Precisa de uma ordem? O comando geral precisa pedir uma ordem, falando, olha, aquele policial tem que se alimentar? Sabe, é um nível eu não quero incomodar quem tá lá em cima e eu também não tomo decisão, então, assim, deixa que o guarda se vira, sabe? Exatamente. Assim, é um nível de falta de profissionalismo que ficou na década de 90, pelo amor de Deus, a gente tá em 2025. Não cabe mais aqui. Então, ô Vilar, por exemplo, no comando que a gente fez no documento que a gente fez pro comando, o comando respondeu, por exemplo, ele falou assim, olha, é assegurado o intervalo de refeição para todas as equipes, tá escrito no papel. Sim. Só que quando a gente chegou lá, a gente encontrou, infelizmente, 2 colegas se alimentando dentro da viatura. Porque o encarregado da operação não deixa o camarada se alimentar. A gente sabe que tem uma restrição, das 12 às 13. Das 12 às 13, a gente entende... É o horário de pico de movimentação, precisa do policiamento, né? Exatamente. Então, é até justificável não deixar se alimentar das 12 às 13. Agora, das 11 às 12, das 13 às 14... Não tem por que impedir o policial de se alimentar. Exatamente. O comandante Ferreira já havia dito que as viaturas podem se deslocar ao Parque Trianon, onde tem um local lá que eles podem fazer alimentação, ou até a Idemas, para esquentar a refeição e se alimentar. Então, só que quem está lá na ponta não cumpre. Não cumpre. Nós levamos o papel e entregamos para as viaturas que a gente passou, entregou o papel e falou assim, olha, isso aqui veio do comando geral. Fala também, Vilar, sobre o uso da camiseta. O uso da camiseta, porque... Essa semana tá frio, então o pessoal tá usando blusa de frio, mas às vezes tá bastante quente lá. Sim. E quem tá lá na ponta de encarregado não deixa o pessoal usar a camiseta azul. Exato. A resposta do comando tá dizendo o seguinte, tá padronizado dentro da viatura, tá acima de 25 graus, ou tá conforme a ordem de serviço da camiseta, ok. Acabou. Entendeu? Então, assim... Aliás, nós já vamos entrar na primavera, né? Acho que já entramos. Já estamos na primavera? Já entramos na primavera. Então já pode usar, já. Podendo usar a camiseta azul. Independente da temperatura. É só no friozão que o pessoal não usa, porque que acontece? Você não pode pôr a blusa de frio por cima da camiseta. Exatamente. Tem que estar com a gandola. Fora isso. Mas assim, aí a gente teve que visitar o local, constatar o quê? Que mesmo o comando expedindo uma resposta que a gente entende que satisfaz o anseio do policial, lá na ponta não era cumprida. Sim. Então nós visitamos o local, fizemos um novo ofício e dissemos assim pro comando, olha, comando, ainda falta ajustar a questão do... Porque assim, na resposta do comando, o comando falou do COP Centro, e ele falou, não existe horário das 5 às 17. Realmente, no COP Centro, acho que não tem esse horário. Mas no COP Leste, COP Norte, COP Oeste, tem esse horário. Sim. E o pessoal que chega lá às 11, ou entre as 9 ou entre as 10. O fato é que não dá tempo de voltar para a unidade sem extrapolar o horário. Sim. Porque, por exemplo, o pessoal que entra às 9 da manhã, ele trabalha das 9 às 21. Ele é dispensado na Paulista 21 horas. Vai chegar 22 na base. 22 e 30 e tal. Então. Né? Dependendo da base, 1 hora e meia de deslocamento, tem que abastecer a viatura e tal. Vai extrapolar todo o plantão aí 1 hora e meia. Sim. Se fosse uma coisa excepcional, dava para entender a extrapolação de horário. Concorrência. Isso. Mas não, é rotina. E na rotina você tem que programar a rotina dentro das 12 horas. Exatamente. Não dá para programar a rotina extrapolando o horário todos os plantões. E aí fica fácil, né? Porque veja bem, ou você adequa o horário dessas equipes, ou você não põe essas inspetorias para atender a operação da Paulista. Sim. Põe para atender outra coisa. Uhum. Né? Eu tenho certeza absoluta que em cada comando de área tem as suas demandas lá. Sim. Que alguém tem que atender. Né? Então, é gestão pura, né, Marcelo? Aí o que acontece? Nós reprisamos o ofício, dizemos assim ao comandante, além das questões que o senhor respondeu no ofício aqui, tem essas questões aqui. Uma das coisas que você está pedindo, Vilar, é que se coloque o tempo limite de operação 8 horas na Paulista. Sim. Qualquer viatura que vier de apoio vai passar no máximo 8 horas ali. Significa dizer que o colega tem 2 horas para vir, 2 horas para voltar, ninguém vai extrapolar o horário. Exatamente. Fora isso, nessas 2 horas dá tempo de lavar a viatura, se for o caso, abastecer atividade a viatura. Física. Atividade física, se for uma unidade um pouco mais perto, né? Por exemplo, Santana, essas unidades que são mais perto, o colega chega a tempo de fazer atividade física ainda. Né? Não perde a atividade física. Então, quem está pedindo lá para o comando fazer uma gestão, que o pessoal de apoio não passe de 8 horas lá. Segunda coisa, que o comando expressa lá, uma determinação de que a pessoa não tem que se alimentar dentro da viatura. Porque é um absurdo. É um absurdo. Eu conversei com um colega da Pirituba Jaraguá, eu não vou falar o nome dele aqui, porque depois acaba gerando até problema para ele. Mas ele falou assim para mim, Márcio, eu peço para vir para cá com a viatura que tem isso filme.
Porque se eu precisar me alimentar dentro da viatura, pelo menos a viatura é filmada, o paisano não vê. Porque no começo Preocupado com a imagem da instituição. Você vê, cara. Coisa que alguém não tá, né? Porque se fala pra comer dentro da viatura é porque não tá preocupado com a imagem da instituição. Ele preocupado, você vê. E quem deveria, quem é gestor, que faz gestão, que ganha pra fazer isso, que deveria ter essa preocupação. Primeiro, de não deixar o camarada comer dentro da viatura. Exatamente. Né? Segundo, que se for necessário o camarada sentar pra fazer um relatório, sentar pra fazer uma anotação, documentação, é melhor que seja a viatura com insufilme mesmo, né? Porque o paisano não tem que saber o que o polícia tá fazendo lá dentro. Né? Aliás, o polícia tá ali trabalhando. Então, esses são os apontamentos, a refeição, horário e principalmente atividade física, Vilar. Por que acontece? O comandante Ferreira, ele, uma certa vez, numa reunião, ele justificou por que as viaturas iam com 3 e depois iam com 2. Agora passou a ir com 2 a viatura. E a justificativa dele faz sentido. Ele falou assim, olha, se eu mando uma viatura com 3, na hora da unidade fazer o revezamento, aquele colega vai acabar vindo mais rápido. Então, assim, ele vai indo mais vezes para Paulista. Mais vezes. Se eu mando só com 2, como ficam equipes diversas, a unidade consegue gestar para não... fazer gestão para aquele colega que foi hoje, só voltar aí daqui 10 dias, 15 dias e tal. Faz sentido a resposta dele. Só que... Contudo... Na base não funciona Ctrl-C, Ctrl-V lá, que só vê o mesmo cara. Isso. Aí eu conversei com um colega lá e ele falou assim, Márcio, hoje é o 4º plantão seguido que eu tô vindo. Se ele tá 4 plantões na Paulista, quando que ele fez atividade física? É um plantão sim, o outro também, né? Isso. Quando que ele fez atividade física? Ele não fez atividade física. Exatamente. Ou seja, ele foi cerceado de um dever, porque a atividade física não é direito, é dever. Exatamente. Ele foi cerceado de um dever porque não houve gestão da unidade. Né? E aí, tem que dar uma cutucadinha. Tem gente que manda mais na unidade do que o chefe. Né? Pior ainda, Vilar. Pior ainda. Tem gente que não é da unidade e manda mais que o chefe. Então. Entendeu? Tem que abrir o olho aí, né, gente? Nos cantos dos os que tem na cidade, tem gente que manda na unidade e não sei por que passa lá e faz o que quer da unidade. Entendeu? Eu sei por que faz, mas assim, eu não vou falar aqui que não é o caso. Exato. Tá? Isso é um caso quando você entrar com o comandante, mostrar pra ele. Fala assim, olha, nessa unidade tá acontecendo um problema que a pessoa passa lá, mexe na escala, mexe na vida funcional, mexe até nas férias dos guardas, e o chefe... Né? Não é o caso em Epígrafe, mas nós tivemos uma situação lá nesse mesmo dia da nossa fiscalização lá do polícia que foi escalado errado. Ah, sim. Ele olhou a escala, viu o horário dele e falou, beleza, vou pra lá. Só que ele deveria ter sido escalado mais tarde. Sim. Né? E aí ele estava previsto para puxar uma escala de 16 horas. 16 horas. E aí a gente tem que enaltecer o comandante César, o subcomandante César, porque ele resolveu. Exatamente. Eu até entrei em contato com ele. E tem que criticar o comandante da operação. Que quem tinha que resolver era ele. Sim. Né? E não falar assim, resolva com a sua unidade. Né? É fácil, né, Vilar? Então, mas assim, o que é o resolva com a sua unidade? Porque, muito provavelmente, deve ter uma ordem de serviço para a inspetoria, olha, manda 2 GCMs, uma viatura no horário X. Aí ela não mandou no horário X, ou não escalou, ou até mandou no horário X, mas escalou errado. Sim. Né? Alguém tinha que fiscalizar. Sim. Alguém no âmbito da cadeia hierárquica tinha que fiscalizar. Agora, é muito fácil para quem tá no comando da operação falar pro cara, não, puxa 16 horas aí, azar militar. Não dá, né, gente? Não, e a resposta? Resolva com a sua unidade. Vamos supor que ele liga lá pra unidade, o chefe dele fala assim, pode vir embora. O comandante da operação vai falar o quê? Eu resolvi, né? Não é? Então. Valeu, tchau. E aí, realmente, esse colega ele deveria ter sido escalado às 10 da manhã, para puxar das 10 às 22. Sim. E já sabendo que ele ia extrapolar, porque ele ia sair de lá às 9 horas, ia chegar um pouco depois das 22 na unidade. Houve algum problema na unidade que escalou ele das 6 da manhã. Ele foi trabalhar, profissionalismo, foi trabalhar, assumiu a viatura, foi pra Paulista, chegou lá no horário lá, deu um toque. Lá, durante a conversa lá, ele falou, pô, cara, só que eu entrei 6 horas da manhã, vou até as 21, vou chegar na base 22, vai ser 16 horas de serviço. Eu falei, peraí, cara, tem uma coisa errada. Aí a gente acionou o subcomandante César, né? O subcomandante César prontamente, Márcio, pode deixar, cara, que a gente resolve a vida do menino. Depois o menino mandou mensagem, Márcio, agradeço, realmente foi resolvido, a gente conseguiu ser dispensado. É um negócio tão pontual, tão assim, o comando da guarda tem que resolver lá quem errou lá e acerta lá com quem de direito. Sim. Lá o que errou, o que vai fazer, deixar de fazer, não nos interessa. Agora, vamos dizer que fosse imperativo manter a viatura lá na Paulista. Não tem nenhuma DEAC no centro lá para substituir aquela viatura? Nós não estamos falando de 10 viaturas. Não, é uma só. Nós estamos falando de uma. É uma só. Né?
é de causar indignação, Márcio. Não tem outro termo para usar, indignação. É o cara que tá lá na gestão. Gestão não dá nem pra falar de gestão. O cara que tá no comando da operação lá e não consegue acertar um negócio tão simples quanto esse. Fala, não, peraí, ó, eu vou te liberar tal hora, você entrou às 6? Então beleza, ó, 5 horas eu tô te liberando aqui. Isso. E aí vem a viatura da DEAC lá e termina de puxar. Ah, mas não tem uma viatura. Não, então vem essa aqui, depois troca, vem a outra, troca, porque é uma única viatura para substituir. Talvez até dê para substituir com as próprias viaturas que estão lá, né? Gerindo lá pontos mais críticos com pontos menos críticos. Quem vai ter que fazer isso aqui é o comando da operação. O fato é o seguinte: quando você tem um inspetor lá que chama Chagas, não tem novidade. Isso. Ele resolve todos os problemas. Isso. Aí você tirou o cara. E ele tá de férias, inclusive, né? Né? Eu vou ter que clonar você, hein, Chagas? Entendeu? A melhor coisa é clonar. E assim, a gente tem que trazer a crítica aqui, Marcelo. É triste. Nesse momento nós estamos passando lá em Brasília, quem precisa ter boas notícias de Brasília, tem que ficar discutindo notícia, né, desse tipo de nível por uma questão de pessoa. Porque aí, como o comandante já ditou a regra, não é instituição, não é institucional. É a aplicação daquilo que o comandante já determinou. Sim. Seja o comandante geral, seja o comandante superintendente, né, Marcelo? E é importante frisar, Vilar, que o comando se espantou com o nosso ofício. O comando geral recebeu o nosso ofício com espanto. Que quando eles receberam, ela falou assim, o cara comendo marmita dentro da viatura, mas por quê? Sabe, deve ter surgido um monte de interrogação na cabeça do comandante Chabariberto, do comandante César, do comandante Ferreira. Por que o camarada tá comendo marmita dentro da viatura? E aí aparece uma foto dessa na capa de um grande jornal de circulação. Eu quero ver quem é que vai segurar. Então. Aí eu quero ver quem vai segurar. Porque assim, eu sei quem vai segurar. O guarda. É mais fácil punir o guarda. Isso. Né? Um gestor ruim, é mais fácil punir o guarda, né? Então. E aí eles receberam com espanto, por quê? Porque eles não imaginavam que isso estava acontecendo. Então você vê, não é o comando que determinou fazer isso. Sim. Isso é gestão local. Exatamente. Gestão local de quem? De quem está lá na ponta, na operação. Dá para melhorar? Dá para melhorar, meu amigo. Sim. Todos nós estamos sujeitos a melhorar. É só daqui 30 dias volta, se Deus quiser, um pouco antes, né? Não sei, né? Mas a campanha Volta Chagas. Isso, senta com o inspetor Chagas. Traga seu clone para trabalhar no outro plantão, certo. Pede umas dicas. Ô, comandante, como é que eu faço isso? Pega umas dicas. Aprender nunca é demais. Exatamente. Né? Então, e ter humildade, né? Todos nós estamos a questão é de humildade. Né? Humildade para falar, não, o que eu faço aqui? Isso aqui eu não sei fazer, né? Enfim, né? Bom, por fim, Vilar, eu vejo como, assim, eu não tô na gestão para saber de números e resultados, mas eu vejo como possível colocar as 8 horas ali, Sim. mesmo no formato que está. Por exemplo, o pessoal que entra às 7 na Paulista, olha só, ele entra às 7, só que tem uma segunda equipe que entra às 10. Se esse pessoal que entrou às 7 sai às 15, ainda continua, a Paulista continua guarnecida, Sim. porque o pessoal que entrou às 10 está lá. E o pessoal que entrou às 10, em vez dele entrar às 10, se ele entrar às 11 ou entrar às 12, por exemplo, a Paulista continua guarnecida que o pessoal que entrou de manhã tá lá. Exatamente. Então, como tem esse período que estão as duas equipes, e aí inclusive é o período que tem mais fluxo de pessoas, é possível fazer 8 horas para as duas equipes. É só adequar os horários. Exato, adequar os horários. E aí as equipes que vão no apoio fazem lá o que tem que fazer, abastecer a viatura, lavar a viatura, limpar a viatura, consegue chegar no horário, não vai chegar atrasado. Que, aliás, Velar, também teve um relato assim que foi surpreendente para mim. O colega assumiu o serviço na unidade no horário. Ele chegou na unidade 5 horas da manhã. Na verdade, chegou um pouco antes das 5. Pegou a viatura e foi para Paulista. Ele tinha que chegar lá às 7. Só que no caminho ele teve alguma intercorrência que ele teve que parar e resolver. Correto? Chegou na Paulista às 7h20, 7h30 e levou um atraso. Como que ele levou um atraso se ele entrou no horário? Entendeu? Não cabe atraso. Você pode até falar assim, ele chegou mais tarde do que ele deveria na operação, sei lá, algum tipo de inconformidade. Mas o colega justifica. Olha, eu parei para socorrer, para atender alguém deu com a mão lá, eu não posso deixar o munícipe com a mão levantada. Exatamente. Você entendeu? Agora, ou eu peguei a Marginal Tietê completamente travada porque abriu um buraco no meio da Marginal Tietê e ninguém andava. E a viatura não voa ainda, né? Exato. Então ainda. Assim, atraso não cabe, né? Não chegou no horário aqui, todas as equipes chegou, você não chegou, beleza, faz o comunicado, mas o colega consegue justificar. Agora fala assim, você chegou atrasado? Vai descontar um terço? Exato, como é que desconta um terço de alguém que entrou no horário? Né? Manda ver aí, que eu acho que o procurador do município vai adorar também. Pode crer, né, Vilar? Vai falar, fecha a firma, pelo amor de Deus. De qualquer forma, eu acredito que, pela primeira resposta que o comando deu, eu acho que o comando geral está muito sensível
a essa situação. Sim. E principalmente, o comandante reconhece o bom trabalho que os policiais estão fazendo lá na Avenida Paulista. Então, acredito que a gente deva receber uma segunda resposta com melhores soluções, melhores esclarecimentos, para tornar menos extenuante o trabalho ali na Paulista, né, Vilar? Com certeza. Vilar, a luta é incessante e nós não vamos esmorecer. Temos equipe em Brasília tratando lá da PEC, principalmente da PEC 18. Rejane está em Brasília, Geridiane está em Brasília e todo o staff Fenaguardas acompanhando esse trabalho para obter resultados. E aí a gente está caminhando na direção certa, né, Vilar? Exatamente, né? A PEC 18 está na Comissão Especial de Análise, né? Que é um rito que tem que ter para a emenda constitucional, né? E assim, ela está naquela fase de receber emendas na comissão. Então tem algumas emendas aí que a Fenaguardas já divulgou aí nas suas redes sociais. Nós, sindicatos que compõem a Fenaguardas, estamos fazendo a nossa parte, que é o quê? Pedir para os deputados dos nossos estados, aqui do estado de São Paulo, que assinem essas emendas, né? Então algumas delas coloca lá a Polícia Municipal e tal, né? Cada deputado põe alguma coisa. Obviamente que as emendas que a Fenaguardas está pedindo são as que são benéficas para nós, né? Sim, até agora também não vi nenhuma que cria algum problema para nós. Mas uma das emendas já conseguiu as assinaturas que é regimental para ser aceita como emenda, 181, né? Salvo engano, né? Não sei se é 171, alguma coisa assim, né? Exatamente o número de cabeça eu não lembro. Mas já atingiu a numeração. E aí a gente, obviamente, tem que fazer a propaganda. Falando que legal aqui, ó, né? Nos grupos de WhatsApp, aí essa emenda. A emenda já resolveu todos os nossos problemas? Não, ela é um passo dentro do processo legislativo para nós resolvermos os nossos problemas. Quais sejam eles dentro da PEC 18, vamos repetir aqui, porque às vezes algum colega acaba passando batido. A PEC 18, ela não trouxe a nomenclatura Polícia Municipal. E nem aposentadoria. Exatamente. Ela só trouxe lá os dizeres, vamos colocar assim, lá do tema 656. Do tema 656, que é o policiamento ostensivo comunitário. E o caput 144. Exatamente. Então a guarda vai para o caput e tem como atribuição policiamento ostensivo, ostensivo comunitário. Isso. E vai ter que fazer aquela correçãozinha lá do rural urbano, lá. Urbano. Do urbano para o rural. E até eu não sabia, mas a Zona Norte tem área rural. Ah, sim. A Zona Norte de São Paulo tem área rural lá. Então, como é que você sabe? Eu fui num terreno lá, mas é que não tem como tirar aqui o habite lá, porque 20 mil metros é INCRA. Ou você é INCRA, então é área rural, né? Não é IPTU. Enfim, um deputado apresentou uma proposta de emenda, né? E essa proposta de emenda prevê aposentadoria nos moldes da PEC 57, que é a PEC que o Jones Moura trabalhou tanto para a gente conseguir lá as assinaturas. Tá lá tramitando também, tá lá em banho-maria, tá congelada lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas a gente acaba sendo agraciado aqui. Eu não vou ler o texto inteiro, Marcelo, porque ele é meio um pouco longo aqui, mas o que nos importa? Quando trata das pessoas que têm direito à aposentadoria especial, com previsão no parágrafo 4º do artigo 40, que é aquilo que a gente fala já de longa data, como é que nós temos direito à aposentadoria especial? Precisa estar no parágrafo 4º do artigo 40. Justamente. Né? O 4C depende do pessoal que está no prédio do outro lado dali do viaduto do chá. Isso. Né? Não vão fazer nada por nós. Então, precisa estar aqui no 4B. E aí trata aqui dos órgãos policiais que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, que são os policiais legislativos, né? Isso. O artigo 52 também, que é os legislativos. O caput do artigo de 1 a 4, incisos de 1 a 4 do caput do 144, que é a Polícia Civil, que é rodoviária, né? Polícia Federal, exatamente. Aí não entra a Polícia Militar. Não entra. Porque aí é outra regra, é outro departamento, né? E aí, aqui sim, a inovação na emenda, que é Guarda Municipal, de que trata o parágrafo 8º do artigo 144, e dos cargos e carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, que também não tinham previsão de aposentadoria especial. Essa emenda, Marchô, ela foi proposta pelo coronel Alberto Fraga, que é um opositor ferrenho das guardas municipais. Sem dúvida. Né, de longa data, inclusive, né, de bem longa data. Agora, assim,
Obrigado, coronel, né? Exato. Vou falar o quê? Né? Tem gente que não tem essa capacidade. Aliás, tem gente que tem capacidade bem pior, né? Que teve aí cara que veste o uniforme azul marinho que foi meter o pau na PEC 57. Quando ela foi proposta lá, que não, que a DPF XYZ já resolveu todos os nossos problemas. Né? Não precisa de PEC 57, não. A prova tá aqui, ó. O coronel PM, Alberto Fraga, que é deputado federal por Brasília, já foi senador da República, ele apresentou essa emenda e atingiu os números regimental. Nós não vamos agradecer? Óbvio. É óbvio. Óbvio. Coronel Fraga, obrigado por essa emenda. Até mesmo porque a gratidão, ô, Vilar, talvez seja uma das maiores virtudes do ser humano. Exatamente. A gente tem que ser grato. Fala do comandante Ferreira, na CIPAT, participar da abertura da CIPAT do Comando Geral hoje, e o comandante Ferreira falou sobre isso. Erga a cabeça e agradeça a Deus. Exatamente. O César também falou. Exatamente. Então, assim, ele apresentou lá, então tem guarda que tá fazendo crítica. Não, mas deve ter alguma coisa por trás. Não, o texto tá claro aqui, ó. Ele começa aqui, ele começa no artigo 1º, que vai falar justamente da alteração de qual é o item a ser alterado na Constituição Federal. Depois o artigo, né, a continuação do artigo 1º da emenda é justamente o que efetivamente vai ser alterado ali e acabou. E embaixo vem lá, justificativa. Então, não tem segredo nenhum, né? Se o coronel quer ajudar o pessoal da ABIN através do nosso movimento, Ok. são muito bem-vindos, até porque trabalham pra caramba também. Sim, sim. Né? Eles ajudam muito aqui a equipe de inteligência da Guarda, a equipe de inteligência da Guarda também ajuda muito o pessoal da ABIN, então, mais do que merecido que recebam. Sim. Né? Não dá porque exemplo, se o Capitão Augusto fizer uma emenda benéfica para a Guarda, não quero porque veio do Capitão Augusto. Meu, pelo amor de Deus, né? Né? Não vamos fazer igual o outro lá não vou falar a cidade lá, enfim, não vou ficar causando polêmica, mas você conta a PEC 57 porque foi o Jones Moura que apresentou. Cara, se você tem problema com o Jones Moura, se tranca no quarto lá, resolve com ele lá, né? Um troca porrada com o outro lá e dá tudo certo. Agora, a categoria precisa do quê? Precisa resolver os problemas. E é nessa conduta que a FENAGuardas trabalha, com foco no problema. Qual que é o problema? Precisamos colocar no caput 144. Então vamos trabalhar para estar no caput 144. Aposentadoria, vamos trabalhar. A emenda vem de quem? Vem do Alberto Fraga. Obrigado, coronel. Isso. Faço questão de agradecer. Quando estiver lá, faço questão de agradecer ele. Assim, eu fico extasiado, assim, de gente que tem esse pensamento em pleno século XXI, macho. Então, Vilar, e acontece às vezes esse pensamento quando vem uma coisa positiva de direita ou de esquerda. Quando o camarada exatamente. Quando o camarada é de esquerda, ele não aceita aquilo que vem de direita. Quando é da direita, não aceita aquilo que vem de esquerda. Eu aceito de qualquer um, meu amigo. Nossa. Aliás, aqui nesse sindicato já sentou direita, já sentou esquerda, já sentou centro. Exatamente. Quem falar ok, quem falar bem e quem apoiar as guardas municipais vai sentar aqui com a gente e eu vou falar bem. Exatamente. Eu vou falar bem. Se o Lula fizer alguma coisa positiva, eu vou falar bem dele. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa positiva, eu vou falar bem dele. E qualquer um dos seus segmentos. Exatamente. Porque o meu manto é azul marinho. O foco é esse, é a nossa categoria. Né? Então, assim, fica aqui o agradecimento para o coronel Alberto Fraga, né? Por essa emenda. E, assim, para os nossos policiais, acompanhem não só as redes do Sindiguardas, mas acompanhem também da FENAGuardas. Porque no Instagram da FENAGuardas, eles operam mais com o Instagram, você vai ter lá toda a movimentação lá que é quase em tempo real da equipe do Sindiguardas, da equipe da FENAGuardas que está atuando lá em Brasília. Né? Às vezes tem um do Sindiguardas lá também. E é fácil identificar, a cabeça dele é grande. Justamente, Vilar. Eu quero deixar um recado também, Vilar, porque é o seguinte: nossa missão aqui de São Paulo é entrar em contato com os deputados federais de São Paulo, que atuam na são do estado de São Paulo, mas estão atuando em Brasília, para pedir o apoio a algumas emendas. Nós temos 5 emendas aqui que a gente já tem o textinho, já tem o código dela, e o deputado é bem simples. Ele entra lá no código lá, ele já sabe o que fazer, ele vota e tal. Lá, já era. O Vilar entrou em contato com todos esses deputados pelos meios eletrônicos, redes sociais, e-mail, essas coisas e tal. Tem deputado que dá atenção, né, Vilar? Até responde e tal. Só que tem deputado que é só no tete-a-tete, não tem jeito. Exatamente. E é difícil pegar todos. É um montão. Então, o que a gente precisa de você? Tem muito colega da Guarda Civil que tem proximidade com o deputado federal. Exatamente. Proximidade mesmo, de ter o telefone do colega lá e ligar e o cara atender. Peça, mas antes de você entrar em contato com ele, o que você faz? Entre em contato com a gente e fala assim: Márcio, Vilar, quais que são as emendas? A gente vai te passar aqui, todas as emendas aqui certinha.
com código, tudo certinho, até o QR Code, se for o caso, e o deputado vai ter a facilidade de acessar. Eu falo isso, Vilar, porque um colega procurou e falou assim, olha, eu vou entrar em contato com a equipe do Boulos, para o Boulos apoiar. A gente sabe que, assim, a pauta de esquerda é bem crítica com material de segurança, segurança pública, segurança urbana e tal. Mas eles não têm aversão às guardas municipais, bem pelo contrário. Né? A fala que o Boulos fez aqui no sindicato, quando ele teve a oportunidade de sentar aqui, foi muito pró-guarda. Exatamente. Então, o colega vai entrar em contato com ele, vai pedir o apoio dele em todas as emendas, assim. E assim, peça de todos, meu amigo. Quem você tiver contato, direita, esquerda, centro, arriba, abaixo, adentro, tem pede contato, de todos, manda lá. né? Até porque, assim, se todas as emendas tiverem apoio massivo, né? A tendência delas caírem ao longo do processo é menor. Sim. Que faz parte. Tem que deixar claro que policial, aqui ninguém vende fumaça. Faz parte do processo legislativo, em algum momento os caras lá e suprimir a emenda. Isso. Né? Então, eu coloco aqui, depois eu vou lá e tiro. Faz parte. Uhum. Aí nós vamos gritar aqui, tirando a emenda lá e tal, tudo lá. E assim, dá nome a quem tiver que dar, da mesma forma que nós estamos agradecendo aqui. Né? Agora, quem tiver contato, é óbvio, manda pro deputado, né? E se não o informa, porque de repente chegou lá no e-mail do deputado, lá ninguém abriu o e-mail para ver, tá parado lá, né? Enfim. Né? Se você tem contato, ou você reforça, ou você efetivamente o informa, né? Isso. E por fim, colocar no texto constitucional a aposentadoria policial, que a gente chama de aposentadoria especial, não dá aposentadoria automática, tá? Exatamente. Aí o município de São Paulo vai ter que legislar também. Só que aqui é mais fácil, tá pertinho, tá do outro lado da rua. Facinho. A gente chega lá, né? Não precisa de sanção do prefeito, a gente chega lá nos vereadores lá e faz o bate-bola, entendeu? Mas a gente precisa ter o texto constitucional primeiro. Sim. Então, passo a passo, tá? Tem que deixar isso claro, por quê? Porque passa a emenda, eu acredito que vai passar, se Deus quiser, ô Vilar, e a gente entra com essa questão previdenciária, o pessoal vai pensar, já posso pedir? Não. Calma. Tem o segundo passo que é aqui, né? Aliás, é necessário ter muito voto nessa emenda, Vilar, sabe por quê? Porque o tema previdenciário, ele é muito debatido no Congresso Nacional. E aí eu falo, gente, não é direita nem esquerda, não. É o Congresso Nacional debatendo previdência. Exatamente. Eles debatem mesmo. E aí são os números, né? Eles vão olhar o número lá, tal, se o número tá certo ou se o número tá errado. O fato é que, contabilmente, tem um número lá. Olha, existe uma defasagem lá. Existe um déficit. O déficit, o que faz? O Tesouro precisa cumprir. Precisa cobrir, perdão. Seja o Tesouro Estadual, o Tesouro Municipal ou o Tesouro Federal. Todas as previdências têm déficit. Né? Então, assim, é um tema espinhoso. Mas se a gente conseguiu, né, o apoio para a emenda e já atingiu as assinaturas para ela prosperar, quanto mais assinatura melhor, obviamente, né? Reforça, né? Mas, assim, a participação do pessoal, quem puder, traz o quê? Traz o calor que o político precisa. Isso. Ele precisa do calor daquilo lá. Isso. Né? Daqui a pouco você tem uma discussão lá e isso enfraquece a nossa. Então, assim, quanto mais a gente mantiver em alta... É por isso que nós estamos falando toda semana aqui da PEC 18. Porque nós temos que manter ela em alta. Isso. Né? Tem a discussão, o Trump lá mandou um abraço pro Lula, aí já muda lá o foco, lá a imprensa vai tentar mudar o foco, e nós temos que tentar manter aqui, porque é do nosso interesse. Exatamente. Né? Então você na sua casa, faça a mesma coisa nas redes sociais do seu deputado, que você tem proximidade, que você votou, que você tem contato, né? Exato. E por fim, se a PEC 18 acolher tudo que a gente está pleiteando na 57, a 57 perde o objeto. Exatamente. Pra gente o que importa é o direito. Né? Se vai ser 57, se vai ser 18, 37, ou o número que quiser dar, o importante é atingir o objetivo, né, Marcelo? Isso aí. Marcelo, chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro, que os nossos policiais foram informados das ações, né, e do trabalho da FENAGUARDAS em Brasília. Mas calma aí, não vai embora não. O presidente Márcio vai te dar um recado. É isso aí. Na verdade, eu quero fazer 4 pedidos pro pessoal que está nos assistindo. Primeiro, inscreva-se no canal do Sindiguardas SP. Segundo, acione o sininho de notificações para receber o Sindiguardas na palma da mão. Curta, comente e deixe um like pra gente. É isso aí.